E apareceu bem a Dário, e constituiu sobre o reino 120 presidentes, que estivesse sobre todo o reino, sobre os 3 príncipes, do quais Daniel era um, aos quais estes presidentes disseram conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel disse aos príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então os príncipes e os presidentes foram junto ao rei e disseram assim: ó rei Dário, vive eternamente. Versículo 7. Todos os príncipes do reino e os prefeitos e presidentes e capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edito e fazerem firme a este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, seja lançado na cova, seja lançado na cova dos leões. Queridos, texto bíblico que acabamos de ler relata a história de um homem de Deus, de um homem que não negou ao Deus de Israel. Daniel foi fiel a Deus até o fim. A Bíblia nos relata que este Daniel, este grande homem de Deus, por sinal, chamamos homens de Deus, porque Daniel pertencia à família real, e ele, quando foi levado ao rei da Babilônia, tinha entre 12 e 16 anos, aleluia, era um jovem ainda, porém, não negava ao Deus de Israel. Mesmo diante de qualquer coisa, Daniel confiava no Deus que ele servia. A questão aqui é confiar, a questão aqui é acreditar, a questão aqui é ter certeza que Deus pode livrar você de qualquer coisa. Imagine de uma cova de leões. Eu falo cova de leões porque está no plural. A Bíblia diz que eram vários leões que tinham dentro daquela cova. Aleluia, glória a Deus. Quando Daniel toma conhecimento
do que eles estavam fazendo ali. Por quê? Porque quando Daniel, mesmo na sua idade de 12 a 16 anos, ele entrou naquele templo e viu coisas que realmente não agradavam a Deus. Daniel não aceitava, aleluia, glória a Deus, aquelas coisas que ali estavam naquele palácio. E a Bíblia relata que mesmo diante de um edito real, mesmo diante de um decreto, Daniel não se curvou, porque ele acreditava num Deus que ele servia. O Daniel da Bíblia, que nós possamos neste momento seguirmos o exemplo de um homem de Deus, ou por não dizer, de um jovem de Deus chamado Daniel. Ele não aceitou o edito real, ele não aceitou aquele edito qual o rei tinha assinado. A Bíblia diz que o rei foi induzido a fazer o que ele fez, a fazer o edito. Por que induzido? Porque as pessoas que cercavam o rei começou agora a criar uma situação para favorecer ao rei, e as pessoas que ali estavam diziam: olha, nós temos que encontrar algo a Daniel na lei do seu Deus. Tentava acusar, tentava perseguir, porque Daniel foi vítima de perseguição, Daniel foi vítima de inveja. E a Bíblia diz, irmão, que naquele momento, mesmo diante do edito real, Daniel não abaixou a cabeça, Daniel não desistiu, porque ele confiava naquele Deus que tudo pode, e esse Deus que eu sirvo e que você serve, que tudo faz, que tudo pode, porque Ele é e sempre será Deus na minha e na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Ele não aceitou aquele edito real, aquilo tudo que foi feito ali, para tentar encontrar alguma culpa contra Daniel, mas só poderia achar, segundo eles, na lei do Deus que Daniel servia. Fizeram um decreto, o decreto foi feito, o edito real foi elaborado, e o rei assinou e deixou o edito pronto. Daniel, quando soube, ele vai para a casa dele, e na casa de Daniel, ele dobra o joelho e vai orar ao Deus de Israel. Queridos, Daniel não se preocupou se a janela estavam aberta. Aleluia. Daniel não se preocupou porque a janela estavam aberta. Aleluia, glória a Deus. Daniel, quando entrou naquele tempo, naquela casa dele, a Bíblia diz que ele dobrou o joelho e começou a orar ao Deus de Israel, por não aceitar o edito que aqueles homens que ali estavam tinham preparado para encontrar uma falha, uma acusação em Daniel. Ele dobrou o joelho e começou a orar ao Senhor, e começou a buscar a face de Deus. A Bíblia vai nos dizer que quando Daniel dobrou o seu joelho dentro da sua casa, e as janelas estavam abertas para o lado de Jerusalém, quem estava dentro de casa, dobrando o seu joelho, era Daniel, falando com Deus, por não aceitar o edito real. Mas os acusadores, eu não sei porquê, mas é bíblico, os acusadores foram olhar e observar Daniel orando.
E a Bíblia diz, irmão, que quando os acusadores chegaram na janela, olharam e viram Daniel orando, e Daniel nem se preocupou com aquilo ali, porque infelizmente existe pessoas que só querem te acusar, te apontar, te perseguir, porque sabe do chamado que Deus tem na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Então eu quero dizer algo aqui para você nesta manhã: faça a obra do Senhor, glorifique e exalte o nome dEle, aleluia, glória a Deus, e pregue a palavra, porque Jesus está voltando e vem buscar a sua igreja, aleluia, glória a Deus. Infelizmente teve que ter o acusador, aleluia, aqueles que perseguem, aqueles que apontam, aqueles que caluniam, aquele que não quer ver você crescer ministerialmente, aquele que olha para você e tenta te derrubar, aleluia, mesmo tentando encontrar uma falha em você e não encontra, aí tenta procurar na lei do Deus que você serve, aleluia, glória a Deus. Foi o que eles fizeram aqui. Procuraram achar ocasião contra Daniel, mas não encontrou. Porém, foi na lei do Deus que Daniel servia que eles queriam encontrar. É tão tal que o edito foi feito. É tão tal que quando o decreto foi divulgado, Daniel soube. E quando Daniel soube, foi lá, dobrou o joelho e foi orar. Mas os perseguidores, aqueles que não querem ver você crescer, que tentam te perseguir de todas as formas, para tentar te derrubar, para tentar derrubar o seu ministério, o teu chamado, vai até a janela para observar Daniel orando. Aleluia, glória a Deus. E quando eles chegam ali, a Bíblia diz que Daniel estava de joelho orando, e os acusadores não tiveram pressa de correr para entregar ao rei. É o entregador. Correu para entregar ao rei, para querer pegar o quê? Para querer pegar um cartaz, para querer pegar um título, aí vai e entrega ao rei, dizendo: rei, teve um que não aceitou o seu edito real, teve um que recuou, teve um que está orando a um Deus, a um outro Deus, ele não aceitou. Então o entregador, ele vai ansioso para entregar, para pegar título, para pegar valor, mas sabe que entregador não tem valor nenhum, porque o final dos entregadores foi o quê? Foi a cova dos leões. Ei, cuidado com a cova dos leões, aleluia, glória a Deus. Cuidado com a cova dos leões. Cuidado com a cova dos leões, que pode lhe dragar, que pode quebrar os seus ossos, porque as covas dos leões, os leões estavam famintos, aleluia. Cuidado com a cova dos leões, aleluia. Meu Deus, que mistério aqui. Ei, cuidado com a cova dos leões. Diga para o seu irmão que está em casa aí: cuidado com a cova dos leões, aleluia, glória a Deus, aleluia. E quando chegou até o rei, ele disse: rei, eu encontrei Daniel orando, eu encontrei Daniel falando com outro Deus, porque o decreto era feito no período de 30 dias, mas Daniel revogou, Daniel não aceitou. Rei, o edito é bem claro: aquele que não aceitasse seria jogado dentro da cova dos leões. Aí o rei se levanta e manda chamar Daniel, aleluia, glória a Deus. O rei se levanta e manda chamar Daniel. Daniel chega diante do rei, e quando Daniel está ali diante do rei, o rei começa a interrogá-lo, Daniel, e dizendo: Daniel, você viu o decreto, você viu a lei dos pensais,
o que foi aprovado, mas você, Daniel, não aceitou. Então, o edito diz que temos que colocar você dentro da cova dos leões. Daniel ali diante do rei, calado, sem dizer nada, porque Daniel sabia quem entregou ele. Daniel sabia quem foi lá entregar. Os entregadores foram entregar Daniel. Ei, cuidado com os entregadores, porque a cova dos leões está aí esperando você. Cuidado. Cuidado com a cova dos leões. Aleluia, glória a Deus. Mas Daniel sabia quem entregou ele. Daniel sabia e acreditava que Deus poderia tirar ele da cova. Aleluia. Se você crê que Deus pode te tirar da cova, só basta você acreditar e seguir o exemplo da vida de Daniel. Siga o exemplo deste jovem, ou por não dizer deste homem. Daniel é levado à cova. E o que eu acho interessante, irmãos, é que quando Daniel é levado para a cova, ele é colocado dentro da cova e Daniel amarrado, tranquilo, na dele, porque sabia que Deus poderia tirar ele da cova. E Daniel entra ali amarraram Daniel e ele entra na cova. E a Bíblia diz que os leões estavam ali ringindo, mas em nenhum momento. O que eu acho interessante, pregador, presbítero, o que eu acho interessante, sabe o que é? É que quando Daniel entrou, os leões não foram ao encontro de Daniel. Mas quando jogaram os três, os leões pegaram no alto e quebraram os ossos daqueles que o entregou. Ei, cuidado com os entregadores. Aleluia, glória a Deus. Daniel é levado para a cova. E quando colocaram Daniel ali na cova, a Bíblia diz que ele entra na cova e é colocado uma pedra na porta da cova. Fecharam, selaram com o anel do rei aquela porta, que ninguém poderia entrar ali mais, porque foi fechado. Daniel desce aqueles degraus. Daniel vai até o meio e fica ali no meio entre os leões. E os leões só vai se aproximando dele, sentindo o cheiro daquele ser humano que ali colocou. Daniel olhou, falou com Deus, dizendo: meu pai, Deus, seja feita a tua vontade. Aí o anjo aparece ali, aleluia, e coloca as mãos sobre a cabeça do leão, acalma os leões, e Daniel fica ali, aleluia, glória a Deus. Ei, Deus manda anjo ainda para cuidar daqueles que servem verdadeiramente a Deus e que não seja entregador, porque para os entregadores só sobra a cova. Para os entregadores, para os mensageiros, só sobra para ele a cova e os leões. Aleluia. Daniel entra. Daniel saiu. Mas a Bíblia diz que os leões só rodearam Daniel. E o anjo do Senhor para bem no meio ali onde está Daniel. E acalma os leões. E os leões ali dormem. E Daniel agradece a Deus pelo aquele grande livramento que Deus deu a ele. Aleluia. Ei, cuidado, viu? Porque o que sobra para os entregadores é cova dos leões. O que sobra para os entregadores é cova dos leões. Ei, e é leões famintos, leões que estão com fome.
de tragar, de comer. Aleluia, glória a Deus. Daniel é tirado da cova. E a Bíblia diz que a gente aprende algumas características de vida de Daniel. Porque Daniel acreditava que com Deus a vida seria melhor. E a Bíblia diz que quando tira Daniel de dentro da cova, aleluia, os entregadores estão ali ao lado do rei, os perseguidores, aquele que caluniava, aquele que apontava. Infelizmente tem muitos aí que te perseguem, mas Deus está te dando vitória, porque você crê que Deus é contigo. Aleluia. O que eu tenho para entregadores é a cova hoje. É a cova dos leões que está te esperando, porque você está fazendo uma função de entregador. E o que aconteceu com eles? A Bíblia diz que quando a cova foi aberta, os soldados com as lanças querendo empurrar os leões para lá, e quando pegaram os 3 que colocaram dentro da cova, a Bíblia diz que os leões não deixaram nem que chegasse embaixo. Os leões já devoraram ele no ar e quebraram todos os seus ossos. Sabe por quê? Porque era observador. Sabe por quê? Porque era perseguidor. Sabe por quê? Porque não se conforma com o chamado que Deus te chamou. Aleluia. Porque não se conforma que Deus te escolheu para fazer a obra. Por isso que existem entregadores. Mas o que tem para entregadores é cova dos leões. Aleluia, glória a Deus. Ei, cuidado com a cova dos leões. Cuidado com a cova dos leões, viu? Aleluia. Ele fez uma proposta ao chefe dos eunucos para não comer da comida sacrificada a outros deuses. Daniel foi um homem, um jovem sábio na presença dele. Daniel em nenhum momento desistiu. Daniel acreditava que Deus poderia responder às suas orações. Por isso que ele convocou os seus amigos para orar. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. Mas nunca desistiu e confiava que Deus poderia livrar ele lá das covas dos leões. Daniel acreditava que Deus estava no controle de todas as coisas. Este profeta reconheceu a soberania e a vontade de Deus. Daniel constituiu um relacionamento profundo, encontrou-se com seus companheiros, e os seus companheiros possuíam um propósito comum de servir a Deus. Eles e seus companheiros compartilharam momentos difíceis. Eles e seus companheiros, aleluia, compartilharam a vitória. Daniel saiu ileso. Daniel saiu ileso daquele lugar. E o rei, na madrugada seguinte, a Bíblia diz que o rei não conseguiu dormir. Não conseguiu dormir, pastor. Ele não conseguiu. Então, na madrugada, ele vai até lá e diz: Daniel, o teu Deus te livrou da cova, te livrou dos leões? Daniel disse: sim, Senhor. O meu Deus me livrou dos leões. Aleluia. Tiraram Daniel para fora da cova e colocaram os entregadores dentro da cova. Olha o que sobra para entregadores: cova dos leões. Aleluia. E colocaram eles ali, e foram mortos, porque perseguiu a um Daniel que servia a um Deus que tudo pode. Aleluia. E a Bíblia relata que quando Daniel sai da cova e vai até o rei agora
faz uma reunião no palácio e agora elabora outro decreto para servir ao Deus de Daniel. Sabe por quê? Porque o Deus de Daniel é o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve. Aleluia. Creia somente e saia de posse de vitória nesta manhã, confiando que Deus pode te livrar. Aleluia. O que podemos extrair da vida de Daniel? Deus age ao nosso favor. Deus abençoa o crente na luta, na prova, e tenha certeza e a convicção que ele pode mudar o quadro da história. Aleluia. O Deus de Daniel te livra nesta hora dos perseguidores, daquele que te calúnia, daquele que te persegue, daqueles que não acreditam no teu chamado e diz assim: eu vou persegui-lo, enquanto eu não derrubar ele, eu não consigo. Mas lembre-se que aquele que é perseguido, aleluia, tem Deus de Israel no seu coração, glória a Deus. Mas para aqueles que perseguem, tem cova. Para aqueles que te calúnia, tem cova dos leões. Para aqueles que te apontam, tem cova dos leões esperando. Aleluia. Faça a obra de Deus, faça o ídolo do Evangelho. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. Estou maravilhado com esse texto bíblico e com essa lição de vida deste homem chamado Daniel, ou por não dizer, deste jovem chamado Daniel. O crente tem que confiar e acreditar que Deus pode mudar o quadro da história. Se Deus te chamou, prega a palavra. Se Deus te chamou, então louve, não desista. Não se preocupe com os caluniadores e com os perseguidores. Não se preocupa, porque Deus cuida, aleluia. Deus livra, como livrou Daniel da cova. Deus está te livrando dos perseguidores, Deus está te livrando dos caluniadores, Deus está te livrando daqueles que vai entregar você, dizer: olha, rei, tem um ali que não está curvando, que não está aceitando. Aí a lei é essa, colocar na cova dos leões. Daniel não se preocupou, dobrou o joelho lá na sua casa, com as janelas abertas para o lado de Jerusalém, e não se preocupou, aleluia, com o edito do rei, o que poderia acontecer com ele caso ele revogasse. Aleluia, glória a Deus. Quero nesta manhã agradecer a Deus por esta rica oportunidade de estar aqui nesta live, aleluia. Agradeço ao moderador, a Deus primeiramente, ao moderador, por ter me dado esta oportunidade de pregar a primeira mensagem desta manhã. Louvado seja Deus. Louva a Deus pela sua vida, meu querido, pela vida da sua família. Louva a Deus pela vida da minha esposa, cantora Alessandra. Louva a Deus pela vida de todos estes jovens que fazem essa transmissão através desta live. Eu quero agradecer a Deus e perguntar, e aproveitar e perguntar se tem uma vida para Jesus, se tem a primeira alma para Jesus nesta hora. Não se preocupa não, Deus quer mudar o quadro da história da tua vida. Deus quer te abençoar. Aceite a Jesus como Salvador aonde você está. Aceite a Ele, porque Ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. Aceite a Jesus como Salvador da sua vida. Cadê a primeira alma para Jesus? A primeira alma para Jesus agora. Apareça a primeira alma, escreve aí, dizendo: eu aceito Jesus como Salvador.
Jesus está com as portas abertas para te receber. Não se preocupa dos perseguidores, dos caluniadores. Não se preocupa não, dos acusadores. Não se preocupa não, porque para eles só sobra a cova dos leões. E para você serve a um Deus que tudo pode. Só serve, só parece bênção, só tem bênção, só tem glória, aleluia, e só tem vitória. Porque para os perseguidores só tem cova, para os perseguidores só tem os leões, mas para aquele que serve a Deus tem a vida eterna, para glorificar e exaltar o nome dele, porque ele é digno de honra e de glória, porque nós servimos a um Deus maravilhoso. Cadê a primeira alma para Jesus nesta manhã? Uma vida para Jesus, aleluia. Se tem a primeira, tem a segunda. Cadê a segunda alma para Jesus? A segunda alma para Jesus, aleluia, nesta manhã. Vou finalizar. A segunda alma para Jesus agora. Se teve a primeira, tem a segunda, aleluia. Jesus está salvando, Jesus está salvando. Eu me alegro porque quando a alma se converte a Cristo, a festa no céu, tem festa no céu, tem festa no céu, tem festa no céu, aleluia. Cadê a segunda alma para Jesus nesta manhã? Segunda alma para Jesus, aleluia. Eu vou finalizar e vou entregar para o moderador dar continuidade a esse trabalho. Mas quero deixar um espaço aí para a segunda alma para Jesus. Se tem a segunda, tem a terceira. Se tem a terceira, tem a quarta. Ei, não se preocupa com os acusadores, porque para os acusadores só tem cova dos leões, mas para aquele que serve a Deus tem a vida eterna. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.